tenho vívido dentro de mim o que eu quero e o que eu não quero ser. Desde o início, essa identidade masculina se colocou de uma forma muito esquisita. O que eu procuro viver nos meus dias é aquela que celebra a diferença. O que eu faço, obviamente, vem de uma ferida. Porque para você se jogar na surpresa do encontro, você precisa ofertar tempo para ele. O encontro com o filho é um encontro com um estranho íntimo. A laicidade, ela é o compromisso com a liberdade de credo. A gente colocou na cadeira da presidência um genocida que despreza a vida, porque a violência é o avesso do humano. Esses coletivos todos que estão se organizando no Brasil, eles vão ser os operários desse mundo, né? Isso aqui é um ato de resistência política. Olá, eu sou Paulo Azevedo e seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ao episódio 60 do Alma Masculina, conversa sobre masculinidades. Ao lado dos meus parceiros e parceiras, depois de abrir o ano com alguns dos melhores momentos de 2021 do seu espaço de resistência afetiva na podosfera, trazemos hoje uma conversa aberta e inspiradora entre dois mineiros, abordando os paradoxos dos modelos de masculinidades que deixam marcas na infância e adolescência, os efeitos nas nossas relações provocados pela pandemia da Covid-19, dos escapismos ao lugar de escuta, os desafios da paternidade, culpa, espiritualidade e o direito democrático ao Estado laico e os desafios da alma brasileira na atualidade. Vem com a gente. Eu já estou aqui com o nosso convidado e quem vai apresentá-lo não sou eu, é o convidado que encerrou a temporada 2021 e vai explicar para a gente por que ele indicou esse convidado, né, essa passagem de chave, de bastão aqui para abrir a nossa temporada. Então vamos ouvir. E, querido, quem que você gostaria de indicar para ter essa conversa aqui com a gente no Alma Masculina e por quê? Uma pessoa só? Várias. Que maravilha, que delícia. O Ale esteve aqui já? Coimbra? Meu, então, já. Não vou falar o Cris, porque já dei spoiler, estará. Alexandre Coimbra Amaral precisa estar. Vocês nasceram para conversar muito. Vocês vão se Dois apaixonar. mineiros juntos, dois mineiros, né? Gente do céu, vai ser uma lindeza. Então, abrindo a temporada 2022 da Alma Masculina, nosso querido Alexandre Coimbra Amaral, dois mineiros para abrir essa temporada. Bem-vindo ao Alma Masculina, querido. Muito obrigado. Meu Deus do céu, que emoção ser dito assim pelo Cláudio. Quero começar agradecendo a ele, então, por essa gentileza, essa experiência próxima que a gente está tendo, né? A gente entregou um livro juntos para a editora Planeta, vai sair em maio. O livro está lindíssimo, porque tem tudo a ver com a alma masculina. Eu só quero dizer que o livro é uma experiência feita pelos corações e pelas almas de dois homens amigos que se uniram para fazer uma grande travessia emocional ao longo do ano de 2021. Você que está nos ouvindo, segura essa informação aí, porque além desse assunto vai ter muito mais. Mas antes eu queria saber, Alexandre, como é que você gostaria de se apresentar? Bom, eu sou Alexandre, mineiro de alma, de coração. Meu passado está incrustado com um pé nas montanhas da Serra do Curral, com outro pé no Rio São Francisco, no calor do sertão mineiro. Deixei Belo Horizonte como cidade em que eu morava na virada do milênio e fui ganhar mundo, literalmente. Morei fora do Brasil, fui fazer uma pós-graduação no Chile. Depois, como todo bom mineiro, com aquela saudade atávica de praia, eu fui morar na praia. E aí eu me casei na volta do Chile e fui morar em Salvador, fiquei 15 anos na Bahia e agora estou aqui em São Paulo. Mas a alma mineira, ela tem esses contornos. É uma sensação de voltar para casa sempre que a gente escuta o sotaque. Uma delícia poder conversar com você, Paulo. Eu sou pai de Luan, de 15 anos, de Ravi, de 12, e de Gael, de 8. Sou casado há mais de 20, quase 25, entre namoro e casamento, com Daniela, minha companheira de vida, meu amor,
de uma existência inteira. Sou psicólogo, trabalho também há muito tempo. As minhas maiores memórias hoje estão relacionadas à existência da psicologia na minha vida. Ela representa uma parte importantíssima da minha cosmovisão, do jeito que eu vejo a vida, né? Essa profissão linda de você se devotar à escuta e ao diálogo dos sofrimentos, das angústias humanas. Então, sempre trabalhei com temas relacionados à família, né? Eu sou terapeuta de família e casal. Todo esse tempo trabalhando com gênero, com questões sobre sexualidade, sobre raça, sobre desinstitucionalização da loucura, sobre vulnerabilidade social, e trabalho muito com saúde também. Então, hoje eu estou trabalhando muito com saúde organizacional. Há uns anos eu sou consultor de saúde mental para empresas, não só para fazer palestras, porque eu sinceramente não acredito muito nesse modelo. Eu acho que a gente precisa entrar nas empresas e fazer um projeto mesmo de saúde mental em que a gente possa transformar as culturas organizacionais para esse norte, né, de cuidar da saúde mental das pessoas, do bem viver das pessoas no ambiente do trabalho. E nos últimos anos eu me transformei em escritor, né? Era uma paixão adolescente, desde os tempos de Colégio Santo Antônio, em Belo Horizonte. Foi uma paixão que ficou ali guardadinha, porque eu fui fazer, então, essa carreira de psicólogo e aí fui me envolvendo com muitas coisas. E aí, a projeção que eu acabei ganhando por conta, né, de estar há 4 anos na Rede Globo, com a Fátima Bernardes, no programa Encontro, fez com que eu recebesse um convite para escrever um livro. A Editora Planeta me chamou para escrever um livro por conta do sucesso do livro do Cláudio do Christian, chamado O Palhaço e o Psicanalista. Então, esse livro, ele fez tanto auê, tanto barulho, e é um livro tão maravilhoso que ele abriu um selo novo na editora para conversar com as pessoas sobre comportamento, sobre angústias da vida, sobre saúde mental, numa linguagem que fosse compreensível, mas que se diferenciasse dos livros de autoajuda, que normalmente simplificam muito a vida e não representam o mosaico da experiência psíquica, inconsciente, relacional, profunda do ser humano. E aí eu publiquei meu primeiro livro, chamado Cartas de um Terapeuta para Seus Momentos de Crise, em 2020, no meio da pandemia, e um ano depois eu publiquei o segundo, agora em outubro de 2021, chamado Exaustão no Topo da Montanha, e em maio virá este terceiro com o Cláudio. Esse sou eu. Esses são muitos de você, né? Porque Sim. tem aí por trás de você um ex-professor universitário, né? Esse filho do seu Gilberto e da dona Rosângela, que tem tantas frentes de atuação. É engraçado que eu ouvi muitas coisas que você produz, né? Tanto em podcast, quanto no YouTube, quanto no canal do Instituto Araripe, enfim. O seu trabalho com crianças e com o grupo terapêutico. Fortíssimo. Vai fazer Continua 5 online, anos né? agora em abril. Todas as quinzenas. Antes era presencial, aqui na Zona Oeste de São Paulo, numa clínica que infelizmente nem existe mais. E aí, depois da pandemia, a gente virtualizou e ele está de terças-feiras às 7 da noite, hora de Brasília, de 15 em 15 dias a gente se encontra. São mais de 250 homens conversando sobre alma masculina. Alexandre, eu queria que você me contasse quais são as suas primeiras referências de masculinidade e quais são as características mais marcantes que você vê hoje presentes ainda na sua personalidade. Olha, eu tenho, de forma muito evidente, referências muito antagônicas de masculinidade. Gilberto, meu pai, é um homem à frente do seu tempo. Hoje tem 78 anos e ele é uma pessoa de uma envergadura humana, dessas que faz a gente suspirar. E ele sempre foi esse cara muito sensível, embora muito tímido. Ele é muito sensível, músico, seresteiro, adorava tocar violão. Foi com ele que eu me encantei pela música, né? Que fiz toda uma caminhada identitária, assim, de trazer para o meu olhar para a vida a música popular brasileira, o samba, o chorinho. Meu pai sempre trabalhou com educação. Ele hoje está aposentado, mas ele trabalhou a vida inteira no Senai, formando jovens na educação técnica. Então, essa é a minha maior referência masculina, sem dúvida. Mas eu tenho
num outro pedaço da família, homens muito violentos, muito tradicionais, muito patriarcais, muito misóginos, que marcam a minha história com cenas que eu me lembro com a nitidez que a memória às vezes não gosta de lembrar, com cenas de muito descrédito do outro, de intolerância à diferença, querer vencer os argumentos com o grito, com a depreciação do outro. Eu tenho essas duas imagens que são antagônicas, e que elas se colaram dentro de mim como referência e contra-referência. Então, eu tenho vívido dentro de mim o que eu quero e o que eu não quero ser. Eu tenho com muita nitidez isso. Obviamente, os dilemas da maturidade têm a ver com você se angustiar, porque às vezes você se vê parecido com o seu antimodelo e desejoso de trazer para perto alguma característica de alguém que você admira, mas você não consegue trazer com essa facilidade para os seus dias. Então, como todo ser humano que vai se diferenciando da sua própria história de família, eu vivo essa dor. Às vezes, me vejo, sim, uma pessoa com traços autoritários, às vezes eu me vejo com explosões violentas, e eu sinto que eu vou passar essa vida inteira desbastando essa alma para ir me despedindo dessas características que acabaram intoxicando de alguma maneira a minha identidade para construir aquele Alexandre que eu quero. Eu diria para você que eu sou um gerúndio de mim. Eu quero cada vez mais estar do lado dessa masculinidade generosa, dessa masculinidade amorosa, dessa masculinidade muito mais do que tolerante. E eu praticamente não uso esse vocábulo, essa palavra, porque eu acho muito pouco. Uma masculinidade que eu procuro viver nos meus dias é aquela que celebra a diferença, que celebra a existência do outro diferente de mim, que quer ser aprendiz do outro, que não quer ter razão, que quer trazer a dúvida que mora no meu coração para habitar os diálogos com esse outro que tem muito a me ensinar. Embora eu seja, sim, esse homem imperfeito, claudicante, às vezes muito desagradável com as pessoas que eu mais amo, eu também sou esse cara profundamente amoroso, profundamente desejoso de construir conexões empáticas, solidárias, compassivas. Eu também sou essa pessoa. Humano, né? Humano, né, Alexandre? Humano. Sim. Porque nas entrevistas e nas palestras, enfim, tudo que você produz de conteúdo e tudo muito interessante, eu já convido você que está nos ouvindo a procurar o nome do Alexandre no seu agregador de podcast, no Google, enfim, porque são muitos assuntos que ele aborda com muita acessibilidade, com muita fluência, conexão empática, como ele disse aqui, mesmo os assuntos mais espinhosos, mesmo esses momentos em que a gente tem vontade de virar a mesa numa explosão de ira, impotência, a gente conta com uma pessoa que se coloca nesse lugar de quem vive aquilo que está falando, né? Sem fórmulas prontas nem nada. Eu queria entender se você consegue identificar o momento ou o que ou quando você começou a prestar atenção e refletir sobre masculinidades, sobre diversidade de gênero e como que você lida com esse paradoxo que você trouxe logo de início, desse excesso de cobrança e performance numa sociedade tão machista e patriarcal. Eu sempre tive que me haver com isso, porque eu sempre fui muito esquisito. Somos dois, Alexandre. Olha que maravilha. Deve ser mal de mineiro, né, gente? Então, você pode me entender com muita grandeza o que eu vou te dizer. Imagine na década de 80, no início da década de 80, mais de 40 anos atrás, eu entrando no Colégio Santo Antônio, em Belo Horizonte, e a única coisa que tinha na aula de corpo, educação física, etc., era futebol. E eu não me identificava com esse esporte. E isso, naquela época, era praticamente uma expulsão do grupo dos meninos, porque era a ponte para você se vincular com as pessoas, tanto com os adultos que estavam organizando as partidas,
quanto com as crianças que estavam participando da brincadeira. Essa única característica, que hoje não vejo tanto problema, ainda bem, nas novas gerações de meninos, mas há 40 anos atrás isso definiu um lugar sem lugar para a minha identidade de gênero masculino, porque eu precisei ficar muito solitário em muitos momentos. Você tem um irmão eu tenho um irmão caçula. caçula, que era o oposto, ótimo de bola, né? Se dava super bem nessa parte. Então, eu sempre fui um cara muito extrovertido, eu sempre precisei muito de gente, eu sou uma pessoa abracenta, eu sou gregário, eu sou de bando, e eu vivi esses momentos assim com muita dor, porque eu vivia muito solitariamente isso. Então, eu ganhei refúgio nos livros. Eu sempre fui esse cara que leu muito, que fui encontrar nos livros uma porta para outros mundos, já que aquele ali estava me colocando para o lado de fora. Tinha umas amigas também, não deixava de me relacionar com os meninos, mas desde o início, essa identidade masculina se colocou de uma forma muito esquisita. O nível da tacanice daquela época era assim, bom, esse menino deve ser viado, né? Porque se ele não gosta de futebol, ele é muito estranho esse menino. Então, começou toda uma pressão sobre a minha orientação sexual. Isso foi uma coisa também muito triste, muito dolorosa na época, porque eu não me identificava, acho eu, que não teria tido grandes problemas internos, vou colocar assim, da minha relação com a minha dignidade interna, da minha coerência. Se eu tivesse sentido essa pulsão, eu acho que eu não teria problema dentro de mim, eu teria problema social, como muitas pessoas LGBTs vivem. Mas a questão é que eu não era. Então, você ser colocado num lugar que não te pertence é muito doloroso. Então, eu sentia falta desse olhar desse outro que me entendesse, que pudesse compor comigo uma companhia numa identidade que não era tão plana. Então, a minha identidade masculina ela sempre foi bem cheia de curvas, sabe? De picos e vales, assim. Isso foi ganhando cada vez mais tridimensionalidade, sabe? Essa identidade masculina em processo progressivo de esquisitamento ao longo da minha adolescência, porque aí eu fui gostando ainda mais de cultura, música, teatro, cinema. Eu sou um apaixonado por artes dramáticas. Gostava de assistir novela. Então era muito esquisito. Gostava de escrever. E aí, quando eu fui fazer psicologia, a coisa se selou, assim, realmente esse cara é um cara diferente, né? Esse cara é um cara esquisito. Mas a questão da masculinidade, ela foi se configurando para mim como um mistério que eu queria habitar em algum momento. Então, a adultez foi um momento em que eu disse, eu vou encontrar minha turma. Se não foi aquela, eu vou encontrar minha turma. E aí, já com a cabeça muito mais feita, muito mais aberta, eu fui construindo laços com amigos, isso aí já na saída da adolescência, início da adultez, com amigos e pessoas que tinham a ver com a minha visão de mundo. E me entender um homem que queria construir esse espaço para novas masculinidades. Então, parte desse trabalho que eu faço, obviamente, vem de uma ferida. Jung diz isso, que a gente pode cuidar do outro na medida em que a gente porta uma ferida. A gente não precisa cuidar da mesma ferida, mas a gente precisa reconhecer na alma uma ferida grande o suficiente para você entender sobre a vulnerabilidade, o sofrimento, a angústia de existir. Então, essa ferida foi uma das feridas que me trouxe para cuidar do humano. E aí eu fui trabalhar na psicologia, a princípio, com crianças, e, obviamente, prestando muita atenção nessas questões de gênero, na educação de gênero, isso desde o início lá da minha carreira, né? Até numa época em que a gente não falava tanto disso ainda, como a gente está falando agora. Mas isso sempre foi uma preocupação. Você acabou de me traduzir, vou pedir alta na terapia. Troca aí a psicologia por teatro, artes cênicas e comunicação, muda a escola. Isso era muito chique, né, gente? Para quem não conhece Belo Horizonte, Colégio Santo Antônio era elite intelectual ali na Savassi, né? Comia pão de queijo no recreio. Eu fui da galera do Instituto de Educação ali que já sofria bullying porque o prédio era rosa.
né? Então, Meu Deus, que coisa horrorosa! eu tenho percebido, e a pandemia dilatou isso de alguma maneira, uma certa dificuldade de aprofundar algumas conversas com as pessoas. Estou sentindo que está tudo muito banalizado, que está todo mundo exausto, cansado. Então, na onda dos TikToks e memes e Big Brothers, né, do consumo fácil, da comunicação ágil, rápida, não me liga, me manda uma mensagem no WhatsApp, eu tenho sentido que a conexão com as pessoas, muito prejudicada pela pandemia, obviamente, está deixando a coisa um pouco superficial, os encontros. Os encontros, para além da virtualidade que a gente já teve que se adaptar, mas o que eu estou querendo dizer, você está sentindo que as suas pequenas ilhas de encontro estão reduzidas ou estão reduzidas para um mundo que não está tão afim de refletir, pensar as coisas. Não estou falando que o humor não é necessário, que a leveza não é necessária, mas tem uma entrada na pauta cotidiana muito mais rápido do que este tipo de conversa que a gente está tendo aqui. Eu acho que você está trazendo duas linhas de pensamento que são convergentes. Por um lado, você está falando de uma era do vazio, que tem um filósofo que eu gosto muito, o Gilles Lipovetsky, lá no início dos anos 2000 falou disso. Essa atitude contemporânea da gente habitar um lugar assim entre o tédio e a preguiça e a desistência de si, do outro, um desencanto com a vida, que não chega a uma depressão, é como se fosse uma baixa da energia do vínculo com a vida, com o outro, com o que o encontro tem de surpreendente, porque para você se jogar na surpresa do encontro, você precisa ofertar tempo para ele. Está claríssimo que 140 ou 280 caracteres não geram um debate profundo. E essa métrica da superficialidade, ela infelizmente é uma marca dos nossos tempos. Isso tem muita gente dizendo. É uma forma de evitar o sofrimento. Do ponto de vista psíquico, é isso. Eu não me aprofundo, porque quando eu me aprofundo, eu sei que eu vou encontrar as minhas águas profundas. Eu vou encontrar os meus territórios inabitados, as cavernas que eu não visito dentro de mim há muito tempo. Então, se eu fico na superfície, eu talvez me proteja disso. Só que, como não existe almoço grátis na vida, eu crio uma defesa, mas junto dela vem outro sintoma. Então, eu acabo criando essa espécie de vida meio zumbi, meio Walking Dead, em que eu me sinto um morto-vivo na existência. Aquela música que o Arnaldo Antunes fez, que eu acho um hino da nossa época. Socorro, não estou sentindo nada. Nem medo, nem calor, nem fogo, não vai dar mais para chorar, nem para rir. Socorro, alguma alma, mesmo que penada, me empreste suas penas. Já não sinto amor nem dor, já não sinto nada. Socorro, alguém me dê um coração, que esse já não bate nem apanha. Por favor, uma emoção pequena, qualquer coisa que se sinta, tem tantos sentimentos, deve ter algum que sirva, né? Então, na hora que ele canta isso, o que ele está cantando? Ele está cantando um pedido de saída desse sintoma que a gente se criou, nessa tentativa de fugir dessa profundidade da existência. É uma tentativa de sair de uma angústia primordial do humano, que existir é angustiante. A vida, ela não é uma experiência fácil. Ela tem momentos de folga. Ela tem aqueles momentos que você fala assim, nossa, hoje tá legal a coisa. Hoje eu tô bem. Hoje tá tranquilo, tá suave na nave, mas isso não é a regra da existência. Existir dói, existir cansa, existir satura, existir angustia, traz perguntas. Então, a gente vai, de tempos em tempos, a cultura vai criando, a cultura somos nós, né? De galerinha em galerinha, de tempos em tempos, a gente vai criando formas de lidar com essa angústia. Isso é uma coisa que você está trazendo, que eu acho certíssimo. A outra coisa que você está trazendo, que eu acho que é um reflexo pós-traumático da pandemia, da Covid-19, que é o seguinte, nós fomos obrigados a nos acostumarmos a uma ideia que é o oposto da vida. O outro é um perigo. Até março de 2020, o outro era a pessoa
que me fazia bem quando eu podia escolher, quando eu estava de bem com essa relação, quando eu sentia conexão com essa pessoa, eu buscava a proximidade dela porque ela era importante na minha vida. Então eu ia para a casa da minha mãe, eu ia me encontrar com os meus amigos no boteco, eu ia para o meu crush lá no Tinder, e não importa a qualidade desse relacionamento, mas eu tinha a aposta, estava sempre colocada no sentido de que a proximidade do outro ia ser benéfica para mim. A pandemia do coronavírus trouxe isso para o avesso. Então, a proximidade do outro passou a ser um perigo que podia me transmitir um vírus, que podia me matar ou fazer com que eu fosse vetor da transmissão dessa doença que poderia matar uma outra pessoa, inclusive alguém que eu amasse. A gente foi obrigado a refazer o significado do outro e a gente, para se proteger, a gente precisou construir um perfil mais evasivo, mais escapista, mais evitativo do outro. Aí as portas começaram a se abrir 1 ano e meio depois, 1 ano e 10 meses depois da pandemia, a gente começou, as aulas voltaram, as crianças voltaram para a escola, e aí os números de óbitos caíram drasticamente, porque as pessoas estão mais vacinadas, e etc, e tudo. E aí a sensação das portas abertas e das janelas abertas, depois daquele tempo todo, é uma sensação de muita estranheza, porque o mundo não é mais o mesmo. Eu não sei se você ainda se acostuma a isso. Eu ainda não me acostumo. Eu ainda tenho exclamações dentro de mim toda vez que eu vou para a rua e vejo todo mundo de máscara. Eu ainda acho isso meio distópico, assim. Eu volto exausto de qualquer rolê na padaria. Comecei o ano com Covid e pais idosos, né? Enfim, 2 anos se protegendo para, de repente, começar o ano 1º de janeiro com sintomas leves em função das 2 doses, já estou indo para a Ai, que terceira. coisa boa. Primeiro que eu sou uma pessoa que eu descobri minha casa. Eu trabalho desde os 15, 16 anos, então, de repente, teve esse momento de encontro. Aí depois veio a noção da tragédia. E hoje eu sinto que essa palavra que você trouxe, que eu acho perfeita, esse modo evasivo, escapista, está me dificultando ainda mais porque eu resolvi fazer esse mergulho, inclusive fazer acontecer um espaço como a masculina. Fiz uma peça online, sabe? Assim, eu não neguei o escuro dessas águas, sabe? Então, eu acho que encontrar com pessoas negacionistas de uma realidade ou de si mesmas ficou difícil para mim criar conexão. Quando as portas se abriram novamente, o desafio foi encontrar o outro, mas eu não sabia quem era mais esse outro. Porque eu tomava por mim e me olhava no espelho e dizia assim, essa pessoa está diferente. E não estou falando só de passagem do tempo. Nós estamos mais enlutados, né? Nós temos uma população de pessoas enlutadas, com alguma perda macerando o coração, né? Nós somos um país de corações partidos, de pessoas mais angustiadas, às vezes de pessoas mais exaustas. Por isso que eu escrevi um livro sobre isso no meio da pandemia, porque eu estava vendo que isso era um sintoma mesmo nosso. Depois dos estudos eu fui ver que era mais uma marca da nossa época do que simplesmente pandêmica. Na hora que a gente olha para a gente no espelho depois desses 2 anos, a gente primeiro precisa responder uma pergunta muito básica, mas muito profunda. Quem sou eu? Porque a pandemia redesenhou o contorno da nossa alma. A gente não é mais o mesmo. Então, a gente ir para a vida, ir para o mundo, é uma experiência de se reapresentar para o outro. Eu estou construindo novas apostas relacionais, inclusive sem saber se elas vão ter a mesma liga que tinham antes, porque eu não sou mais o mesmo, o outro não é mais o mesmo, e o mundo não é mais o mesmo. Então, nós estamos começando do zero, uma espécie de Ctrl-Alt-Del dos relacionamentos. E é por isso que a gente fica, sim, mais evitativo, porque a gente se acostumou a ficar em casa. E relacionar-se é construir esse atrito. Não tem jeito. Quando a gente se relaciona, quando a gente se coloca no mundo, a gente se atrita. E esse atrito é a conjunção, nem sempre tranquila, de 2 pessoas que têm desejos diferentes, opiniões divergentes, expectativas nunca idênticas sobre aquele encontro, sobre o outro, sobre a vida, sobre o que vai ser feito. A gente se acostumou a não se atritar para sobreviver. Agora o convite é
o que eu posso voltar a ganhar como humano com esse atrito que eu disse o tempo inteiro que me fez tanta falta? Então, essa pergunta, ela está no campo da vida, ela está aí, colocada para todo o planeta Terra. Essa é a pergunta do nosso momento. Quem somos nós agora, nesse novo jogo da vida, nos colocando diante dessa pandemia que ainda não acabou, que está fazendo caldo em cima de caldo, a gente precisando se readaptar cada hora a um tipo de sistemática de coletividade, né, de funcionamento coletivo, mas na hora que a gente vai olhar assim para o que a gente quer mesmo da relação com o outro, a gente tem muitas dúvidas. Lugares Comuns, com o psicanalista, professor e escritor Christian Dunker. A primeira pergunta para sua participação aqui com a gente, Christian, tem a ver com o livro que você escreveu com o nosso convidado do episódio 55, Cláudio Tebas, que é O Palhaço e o Psicanalista, um livro incrível que fala desse exercício tão necessário, né, nesse mundo cada vez mais polarizado da escuta. E aí eu queria saber qual que é o caminho para os homens acessarem esse lugar em relação a outras minorias políticas, considerando que, de forma geral, os homens têm a palavra final. O lugar de fala é um conceito desenvolvido pela teoria feminista, né? O standpoint of view, o feminine standpoint of view, e que é muito importante para a gente entender como às vezes a gente tem lugar, mas não tem voz, às vezes tem voz, mas não tem a fala propriamente escutada, né? Olhando e acompanhando essa discussão, veio para a gente, para o Tebas, para mim, e isso foi sendo mesmo desenvolvido ali aos poucos, né? A ideia de que a gente podia propor um lugar de escuta, para que inclusive o lugar de fala se potencializasse e se realizasse melhor, porque a gente percebia que às vezes essa posição não era de fato uma fala, mas uma espécie de monólogo, ou às vezes silenciamento do outro, ou de denúncia, né, no bom e no mau sentido. Então a ideia de que isso pode se tornar mais potente a partir de como a gente escuta, visava assim, escutar não é ouvir, né? Escutar envolve uma transformação, um processo de transformação. Escutar envolve uma abertura para o outro, justamente para que certas falas mais difíceis da gente acolher, que são as mais importantes no fim, pudessem ser redimensionadas, né? Como é que a gente faz para acolher, para perguntar, para deixar a nossa intimidade participar, mas também criar uma circulação no quadro do que a gente chama assim uma verdadeira experiência produtiva de indeterminação. Os nossos diálogos, eles, no cotidiano, eles estão sujeitos assim, a uma radioatividade determinativa, né? Você começou a falar, eu já sei onde você quer chegar. Às vezes você nem começou a falar, eu já tirei um raio-x, fotografei, já sei o que você vai dizer. As antecipações são muitas, né? Uma parte porque o mundo da comunicação é o mundo da aceleração de mensagens, então a gente entende que certos contextos, sei lá, uma empresa, vão se dar bem com isso. E daí a rarefação de, assim, como a gente faz para, assim, despressurizar esse tempo, para sair do lugar em que a gente às vezes é colocado, né? Responder com acolhimento, mas também com a criação de alguma coisa assim nova para os dois, né? A indeterminação ela só é produtiva se ela for interessante para manter aquele laço como parte de uma viagem. Afinal, um dos nossos inimigos assim é a DR. O que é uma DR? A discussão de relacionamento, onde parece que assim, tudo que não foi dito vai ser colocado na mesa para a gente não escutar e para a gente continuar exatamente no mesmo ponto que a gente estava, e um pouco pior do que antes, né? Então é um lugar de escuta como assim, o que a gente tem que aprender a fazer, né? A escola não ensina muito, a cultura não está assim enfatizando muito isso, e o palhaço, acho que na sua função corpo a corpo, né? Especialmente o palhaço como o Tebas, né? Que está lá no hospital, que está lá na situação de vulnerabilidade, e a gente na psicanálise é basicamente isso, como
ajudar as pessoas a entrar numa viagem de escuta e a se escutar também, né? O que atrapalharia o homem nesse lugar de escuta tem a ver com o fato de ter sido criado, ou de ser criado numa cultura em que ele tem que ter de bate-pronto a solução, esse lugar do provedor. Você acha que tem a ver isso? Eu acho que sim, eu acho que você vê, né, a escuta, ela propõe uma relação mais horizontal, né? Porque, assim, a gente vai colocar, né, o lugar da verdade entre nós, nem lá nem cá, mas, sei lá, ou o lugar da justiça, ou o lugar da beleza, ou a pauta que a gente tiver na troca, né? A masculinidade, ela foi muito associada com hierarquia, portanto, quem pode falar e quem tem que calar, né? E que, portanto, se você não tem a palavra, é uma figura do falo, né? Uma figura fálica. Eu tenho o microfone, eu tenho o picofone, ele é meu, eu levo para casa. Na palestra sou eu que quero falar. A gente foi criado para antagonisticamente disputar a fala. E que é uma das maiores expressões dessa forma de poder, né? Cala a boca. Não fala fique quieto, a gente fala cala a boca, porque cala a boca é eu mando, no fundo eu tenho um revólver no bolso, eu tenho poder no bolso, eu tenho uma coisa que você não tem, e por isso eu sou alguém que você não é, né? É absolutamente crucial, então, que você faça isso girar, né, na relação, para assim, um pouco mais de dispossessão em relação a palavra, né? Um pouco mais de gosto pelo silêncio, um pouco mais de gosto pela pergunta, a resposta, um pouco mais, como a gente diz no livro, né? Escutar é você se despir dos seus semblantes de poder e de saber, né? Joguei essa semente no seu coração, que vive tanto esse lugar de escuta, né, Alexandre? Sim, Queria saber como é que certamente. você exercita esse lugar, assim, para além do lugar profissional, com seus filhos, com a sua Sim. esposa, e como é que você lida com a falta de escuta nos ambientes em que você atua, como corporativo, que é extremamente patriarcal e machista ainda, né? Sim, sim. Bom, em primeiro lugar, eu quero te agradecer por esse link com o Christian. O Christian, para mim, é um gênio dos nossos tempos. O Christian, ele ainda vai ser reconhecido como uma espécie de Michel Foucault da nossa época, assim, um cara que sabe ler a realidade, que sabe fazer aquela visão de longo alcance, linkando passado, presente e futuro, não necessariamente nessa ordem, não de uma linearidade simplista. O Christian vê o que a gente não vê, nos ensina a ver, é de uma generosidade absurda com o saber dele. Eu sou encantado com o Christian, eu conheço ele, mas também sou assim, profundamente reverente à obra dele, né, que ele está construindo. Então, muito obrigado por fazer esse link aí com o Christian, que é um mestre mesmo da nossa área e dos nossos tempos. Essa posição de aprendiz, ela é uma posição que quem me ensinou foi Paulo Freire, porque além de eu ser psicólogo, né, você colocou lá, eu fui falando um monte de coisa que eu tinha feito, eu falei, preciso parar por aqui, mas eu sou educador, né? Sempre dei muita aula e adoro esse espaço da construção do conhecimento. Ele é um espaço que ensina um homem que está querendo se desfazer desses ranços autoritários. A sala de aula é quando você transforma esse lugar num lugar de debate, de diálogo, de construção de vida, de construção de possibilidades de habitar o mundo, no presente e no futuro, esse lugar de construção de espaços de existir para aquelas crianças, adolescentes ou adultos. A sala de aula é um lugar de aprendizagem e não é só de quem está supostamente anotando a matéria do quadro. O lugar de professor sempre me colocou para aprender com a vida daqueles que estavam supostamente aprendendo comigo. E eu fui obrigado a fazer isso porque eu comecei a minha carreira de professor no Chile, então eu era um professor estrangeiro, e aí eu fui o primeiro professor
da Universidade Católica do Chile, do curso de Psicologia, que não tinha tido a língua materna como espanhol. Eu precisava muito do apoio dos meus alunos, às vezes, para entender o que eles estavam querendo me dizer, embora eu já estivesse suficientemente fluente. A escuta da psicologia é uma escuta muito profunda, né? Então, você perder uma palavra é uma grande perda numa escuta, né? Os meus pacientes lá no Chile me explicavam muita coisa, era uma coisa muito linda. Então, eu sempre construí espaços, Paulo, em que, quando eu ocupo esse lugar de hierárquico, o lugar de terapeuta é um lugar hierárquico, o lugar de professor é um lugar hierárquico, o meu interesse é aprender, genuinamente. Então, isso sempre foi uma condição de existir para mim. Quando eu me transformei radicalmente na minha visão de mundo com a chegada dos meus 3 filhos, eu entendi uma coisa que eu tinha suposição por conta das teorias, por conta das famílias que eu já tinha atendido, mas eu só fui sentir isso com as vísceras. Quando você recebe um filho, a melhor pessoa que descreveu isso chama-se Andrew Solomon, é autor de um livro bárbaro chamado Longe da Árvore, talvez o psicólogo mais importante vivo, um cara jovem, mas que ainda vai revolucionar o nosso campo. Ele diz que o encontro com o filho é um encontro com um estranho íntimo. Talvez o laço mais profundamente íntimo que você tenha, porque você cuida da sustentação da vida daquela pessoa desde o primeiro momento, mas você o estranha e ele te estranha. O estranhamento é uma das pontes desse laço. O filho vai para o mundo, aprende umas coisas no mundo, e depois o pai e a mãe perguntam assim, mas com quem que você aprendeu isso? Toda vez que a gente pergunta isso para um filho, a gente está estranhando quem ele é. E não raro, a gente passa a vida tendo que dizer para as nossas mães e para os nossos pais que a gente não é aquela projeção que eles fazem da gente. A gente está o tempo inteiro dizendo para eles assim, olha, seu olhar está vendo outra coisa, outra pessoa, eu não sou essa pessoa, eu quero outra coisa da vida. Atualize seu HD aí, não é essa versão que tem que viver aí na sua mente sobre mim, no seu coração, no seu olhar. A experiência do estranhamento de um filho é uma experiência muito pedagógica, porque ela te ensina definitivamente a se colocar no lugar de aprendiz. Porque você não sabe quem é aquela pessoa. E quando você acha que começa a saber, o seu filho dá um salto de crescimento, muda de fase e começa a querer fazer outras coisas da vida, começa a dizer outras coisas, começa a sustentar outros desejos. E aí você começa a ter que voltar para o ponto zero de aprendizagem. Deixa eu ver aqui agora quem é essa pessoa, porque parece que a minha versão que eu tenho dessa pessoa aqui no meu olhar não está dando conta de encontrá-lo genuinamente. A experiência da paternidade é uma experiência de aprendizagem. Eu estou o tempo inteiro nessa condição de aprendiz dos meus filhos. Aprender sobre quem eles são, em quem eles estão se transformando, para poder, então, aprender a ser pai deles. E também aprender com o que eles me trazem. Quando você tem uma relação íntima, esse atrito de que a gente falava há pouco, esse atrito faz com que o outro te provoque, te descoloque, te questione. Então, os filhos fazem isso. Se a gente constrói uma educação não violenta, eles não têm mais o medo, impedindo eles de sentir e dizer o que sentem quando eles estão em desavença com a gente. Então, retirar do medo do meio do caminho, eles dizem as coisas, eles têm muita ousadia para dizer isso. Então, isso também coloca mais camadas nessa postura de aprendizagem, porque você vai aprender com eles sobre você. Então, tem uma camada nossa que a gente só descobre em contato com os filhos. Para quem não tem filho, o casamento também é essa experiência. Existem dimensões nossas, às vezes muito sombrias, que só vão se manifestar na conjugalidade, desenvolvendo esse amor misturado com tesão, às vezes misturado com possessividade, com ciúme que se diz amor, desejo de se fundir, mas também o desejo de ter a privacidade. Essa experiência tão multifacética de amar,
ela também nos coloca em lugares muito inéditos. Então, quando eu estou numa aventura conjugal íntima, eu também conheço coisas de mim que só o casamento, o namoro, coloque aí o nome que você quiser, mas a relação conjugal, amorosa, só ela me traz. Não tem jeito, Paulo, da gente não ser aprendiz, sabe? Basta que você desça um degrauzinho, sabe, da superioridade moral do homem branco, da superioridade moral do machismo estrutural, de quem acha que detém a verdade. A fala sobre a verdade, ela é uma mentira que a gente conta. Quando eu sustento uma verdade absoluta, eu estou construindo uma fake news primeiro dentro de mim, porque eu estou fazendo um negacionismo, né? Todos nós somos negacionistas em algum nível. Eu estou negando um pedaço de dor, um pedaço de dúvida, um pedaço de mistério, um pedaço de dilema que eu senti, que eu vi a coisa passar aqui dentro de mim, mas eu neguei e falei, não é assim, não é bem assim. E aí eu invernizo essa dúvida de uma pretensa verdade e começo a impor essa verdade para o outro. Quando a gente desce um pouquinho desse degrau, a gente se encontra com a angústia de viver, a dúvida, o desconhecimento sobre si, sobre o outro, sobre o mundo, a imensa gama de possibilidades, de caminhos que a gente pode seguir, e aí o que a gente faz? Que decisão a gente toma nas esquinas todas que a vida nos apresenta? Como é que a gente lida com a vida? Como é que a gente lida com a morte? Como é que a gente lida com o sofrimento? Como é que a gente lida com a doença? Essa pandemia está colocando a gente, por exemplo, em contato com essas características mais essenciais do humano. Lidar com a vida, com a morte, com o adoecimento, com a passagem do tempo. Esses são os dilemas de qualquer existência humana e que fazem a gente navegar em águas profundas. Diante desses dilemas, nós não somos professores. Nós somos aprendizes, mas assim, ainda começando a letrar, sabe? Ainda aprendendo o beabá da vida. Basta entender como é que a gente fica quando a morte passa pela nossa vida, quando a gente perde alguém, a gente entende que a gente nada sabe. Esse dilema do existir, ele é tão angustiante que às vezes faz com que a gente, sobretudo homens, culturalmente programados para construir essa casca. Alexandre, se tem um lugar que eu não abro mão aqui no Masculino, é o lugar de aprendiz, meu querido. É por falas como essa que você trouxe para a gente aqui agora que a gente está chegando no episódio 60, de uma coisa que a gente imaginou que ia durar até a 10ª conversa. Você acha que eu vou perder essa boca de ficar calado aqui com a tranquilidade de que isso está registrado, que eu não preciso nem anotar ao vivo, que eu posso ter isso depois no meu ouvido e na minha vista para poder, a cada momento da minha vida, me atualizar. E isso é uma coisa que eu sempre falo, inclusive nos meus trabalhos, a dificuldade que a gente tem de fazer o upload, né? A atualização do aplicativo do coleguinha, né? Independente da relação. E eu acho que a Masculina também tem sido esse software, esse dispositivo para que a gente possa abrir esse canal para que, no mínimo, um sopro de consciência traga essa atualização aí para pais, mães, casais, filhos, quem quer e quem quiser entrar nessa conversa. E eu queria entender um pouco, principalmente nesse trecho que eu escolhi, Alexandre, como é que você lida com a culpabilização, com aquilo que está além da gente, né? A gente está vivendo um momento de completo abandono, de muita frustração, vendo um país desolado e dilacerado, e que a gente culpabiliza, a gente personaliza, claro e evidentemente em função dos papéis de liderança masculinas, brancas, héteras, né, que o nosso país ainda hoje, mesmo sendo tão diverso, tem. Como é que se lida com esse mix de culpa e religiosidade que mineiro também traz muito arraigado, né? E que a gente está vendo se expandir pelo país de uma forma devastadora, né?
Eu sou oriundo desse catolicismo franciscano. E São Francisco de Assis é uma referência para mim de vida, para muito além de qualquer dogma religioso. É uma referência de uma pessoa que se vê parte da natureza, íntegro, quando está em conexão profunda, respeitosa e amorosa com todos os elementos da vida. Isso que os indígenas, por exemplo, nos ajudam a recuperar. Se nós tivermos o mínimo de escuta para os povos originários no Brasil, a gente recupera o que ainda dá para recuperar de mundo, porque a gente tem essa relação utilitária com a natureza, que eu uso a natureza para o meu benefício capitalista. São Francisco foi também um ícone dessa transposição dessa relação do homem com o meio, porque ali tinha uma metáfora muito profunda para o que é o coração do homem, tanto do ser humano quanto do homem masculino, que ele era profundamente conectado com os seus sentimentos, com as suas emoções, que abandona esse lar patriarcal, ele rejeita esse patriarcado opressor e vai se encontrar numa jornada em busca da própria essência. E tem a ver com o Buda também, né? Que também abandonou o lar e foi essas imagens são muito arquetípicas. A fundação de conexão com a espiritualidade em mim nasce com São Francisco de Assis, por conta desse colégio, né? Que era franciscano raiz mesmo. A gente tinha aulas com freis franciscanos e tal. Agora, pensando na vida social, a culpa ela é um instrumento de dominação. A culpa ela existe como uma estratégia de promoção de uma hierarquia opressiva. A culpa é o anzol que eu jogo para o peixe ser fisgado e se encalacrar nas minhas mãos. Ela tem uma proposta, um propósito próprio. Quando a gente está num contexto muito autoritário, a gente é levado necessariamente a sentir culpa, porque a culpa nos diminui. A culpa faz com que a gente não entre em contato com a nossa real envergadura. É uma espécie de ácido sulfúrico da autoestima. A gente vai se sentindo canibalizado da própria potência quando a gente está em contato com essa culpa. E aí, quanto menor a gente fica, mais fácil é para o outro nos dominar. Todos os sistemas de dominação passam pela culpa. Por que uma mulher que está vivendo uma relação violenta não denuncia o seu marido? Porque ela sente culpa pela violência que ela sofre. Por que o funcionário de uma empresa que está vivendo uma relação trabalhista absolutamente indecente, por que ele fica ali, às vezes, de uma forma silenciosa, sem sequer se levantar para ele mesmo, para dar vazão ao tipo de violência que ele sofre, para legitimar o que ele está vivendo, porque ele sente culpa, porque ali tem um mecanismo que leva ele a se sentir culpado. Nessa sociedade do século XXI, a culpa ela está ligada a uma palavrinha que está na moda aqui nas startups de São Paulo, tenho trabalhado em muitas aqui, que é entrega. Essa palavra é o resultado do meu trabalho, é o sinônimo da minha produtividade. A culpa hoje ela está relacionada à frequência em que eu me coloco hiperprodutivo. Sociedade do cansaço, né? É a sociedade do cansaço. A culpa continua sendo esse mesmo instrumento de dominação na sociedade do cansaço. Ela apareceu de outras formas em outras sociedades, em outras organizações, em outras épocas históricas, mas agora a culpa é você não produziu o tanto que você deveria ter produzido. Então, por exemplo, eu fiz uma postagem há alguns dias sobre o adoecimento mental dos produtores de conteúdo na internet. Nossa, a quantidade de gente que me escreveu para contar como está assim, se sentindo muito mal. Por exemplo, nós estamos no mês de janeiro, as pessoas estão de férias, as pessoas precisam fazer stories pedindo desculpa por estar de férias. Tem um algoritmo que pune a sua ausência. Então, se você vive daquilo e você deixa de postar, o algoritmo ele representa esse chefe que te dá um cartão amarelo, sabe? Então, a gente tem o tempo inteiro na cultura hoje esses mecanismos de pressão
sobre a produtividade, né? O WhatsApp é um grande exemplo da nossa época. É um aplicativo que trouxe para a nossa vida a sensação de que a gente está enxugando gelo em todas as relações. O WhatsApp, ele te coloca o tempo inteiro em culpa por não ter respondido da forma como você gostaria, por ter sido telegráfico, porque você está cansado de escrever tanto no celular, e aí você às vezes escreve uma frase ou um ok para responder uma das milhares de mensagens que você recebe, e você é mal interpretado e você é cobrado. A culpa também aparece aí como um instrumento. Não é só no ambiente de trabalho, está difundido por toda a cultura. Você, como cidadão, como é que você lida quando difamam Deus, quer seja o Deus que você quiser ter, mas usar essa palavra num Estado laico, num aspecto político, social, e de ser mais um chefe que vai te punir, porque dificilmente a gente fala de um Deus que promove, que te dá bônus, né? Porque o bônus é depois. Então vamos pro perrengue aqui. E aí eu fico pensando até desse Deus como olhar externo, como olhar dessas mídias sociais. Vamos começar com o Estado laico. O Estado laico é uma garantia constitucional. A psicologia, a profissão que eu faço, é uma profissão laica, que se orgulha de ser laica, que só funciona na laicidade. Ela é o compromisso com a liberdade de credo. Então, porque as pessoas ainda entendem Estado laico como a ausência de credo. Pelo contrário, ele permite que, inclusive, você, evangélico, católico, budista, possa conviver. Xamã, o que você quiser ser. A questão da laicidade do Estado, ela traz para discussão o seguinte: você pode escolher qualquer Deus que você quiser para a sua vida. Inclusive, você pode escolher duvidar da existência de Deus ou ter certeza que Deus não existe. Você pode fazer essa aposta para a sua vida. O que você não pode é negar ao outro o direito dele fazer outra escolha diferente da sua. Ela é um princípio básico da convivência cidadã não bárbara. Porque todos os pontos de barbárie da experiência humana, eles tiveram essa imposição de uma verdade sobre a outra. A gente sair da barbárie é a gente deixar essa arena sanguinária da imposição da verdade e da morte da verdade do outro para habitar um mundo em que eu aprenda a conviver com o incômodo do outro pensar e viver diferente de mim. Porque é incômodo. Isso não é fácil. Não é fácil conviver numa esfera democrática. Isso exige aprendizado contínuo, amadurecimento contínuo. A gente vai e vem, a gente pisa na bola, a gente precisa retroceder, voltar, reparar. Né? O que está acontecendo no Brasil agora é que nós retrocedemos. A gente colocou na cadeira da presidência um déspota, a gente colocou um genocida, a gente colocou uma pessoa que despreza a vida. Uma pessoa que despreza a vida, que está de costas para a vida, o que ela faz? Atos e omissões que geram morte. Esse Deus que está colocado no grupo que ele defende, que o defende, esse é um Deus que se pauta na existência de uma só verdade e no direito de aniquilar quem não concorda com isso. A aniquilação do outro, que é a marca desse governo, ela é uma sombra da nossa história. Nós ainda vamos levar muito tempo para elaborar o dano psicossocial. A identidade brasileira vai ficar muito tempo adoecida e buscando com muita dificuldade uma saída para esse tamanho de corrosão da nossa alma. Porque toda vez que você tem dentro de um grupo humano a intenção da violência, você deixa ali uma marca traumática, porque a violência é o avesso do humano. Embora seja uma condição humana, ela é o avesso da direção do laço humano. Né? Nós existimos para amar. O humano,
ele tem uma existência desde o dia zero do nascimento, que busca proximidade com o outro, que acredita, que aposta no amor do outro. Quando nós somos violentos, nós estamos desencontrados de nós mesmos. Nós podemos chegar lá. Isso não é só o Bolsonaro, nem os asseclas dele, não. Nós todos temos isso como parte da nossa condição humana. Mas na hora em que a gente se dá conta disso, a gente retroage, repara, reconstrói, né, o tecido das nossas relações. Então, o Brasil hoje é uma terra arrasada pela violência, pelo desamparo, pela morte concreta e simbólica das pessoas, pela perda da conexão entre o que é verdade e o que é mentira, que é uma outra tragédia. Para mim, uma das maiores tragédias do governo Bolsonaro é essa colocação no mesmo plano da mentira com a verdade, como se elas fossem versões alternativas de um mesmo fato, que pudessem ser validadas pela sociedade. Enquanto as sociedades humanas não criminalizarem as fake news, a gente não vai sair dessa lama. Essa difusão de mentiras pela internet, que se configurou como uma cultura possível, sem que isso provoque nenhuma consequência para quem faz, isso é uma erosão do tecido social. A gente perdeu os alicerces básicos de uma sociedade. Assim, a gente está tendo que discutir como se a gente tivesse no início dos tempos, a gente está tendo que sustentar noções básicas de convivência, do tipo, não vale matar, não vale bater, não vale discriminar, a terra é redonda, vacina salva, ciência precisa ser resguardada num lugar importante do conhecimento sobre a vida, não existe racismo reverso, a natureza é finita e nós precisamos reaprender a usá-la. Matar a natureza é matar a nossa possibilidade de existência nesse mundo. Então, a gente está precisando voltar pedras fundamentais da convivência social, tão assim básicas, que são enlouquecedoras. Então, tanto da nossa saúde mental deteriorada nesses tempos tem a ver com esse cansaço da gente ter que, para conviver com o outro, a gente precisar respirar fundo e explicar o que não precisaria ser explicado. Bom, gente, é isso. A gente fica aqui com o primeiro e último episódio da Masculina, porque o mundo acabou, né? O meteoro tá vindo aí. O Brasil é isso aí, não vai ter... Não, gente, não tem jeito, porque se a gente tá tendo que provar que saúde é a mesma coisa que economia, que cultura e meio ambiente, educação são as mesmas coisas, a gente espera que a gente tenha um próximo episódio da Masculina. Não é isso, Alexandre? E aí, Alexandre de Deus, como é que fica? Como é que a gente sai desse engodo? Não, como é que a gente sai? Eu nem vou te jogar essa bomba, porque não tem resposta. Eu tenho Você hipóteses. Tem? Eu tenho. Mentira, gente. Eu tenho hipóteses. Obviamente, eu não trabalho com verdades, né? Eu trabalho com hipóteses que ainda vão ser testadas na vida vivida. O reencontro com uma vida que não seja uma vida em que você abra o portal de notícias todos os dias e tenha medo de morar no Brasil, isso já vai ser uma transposição da alma brasileira. Então, 2023 virá com essa esperança materializada, porque a gente só precisa retirar essa corja que se colocou como erva daninha, né, como dementador da política brasileira, que não é política, eles não fazem política. E que é uma minoria, né, Alexandre? A gente não pode esquecer de que é uma minoria, e que minoria barulhenta, e queima filme dos homens. A história da porta possível de saída, ela começa depois de toda a experiência violenta. Você só precisa, para recomeçar a vida, você precisa de alguém que reconheça, a partir de um lugar de poder, que reconheça para você assim, o que você viveu foi uma violência. O que você viveu, você não merecia ter vivido. Estava errado isso que você viveu. Em 2023, a gente terá pessoas em lugares de poder que vão começar a construir uma narrativa que vai começar a reparar a alma das pessoas. Porque
o que estava ao avesso vai começar a entrar no lugar certo. O sentimento de que o mundo está ao contrário, ele vai ser validado. Vai se formar uma coalizão em prol da reconstrução desse mundo. Então, nós vamos precisar coletivizar profundamente a vida, coisa que nós já estamos fazendo para sobreviver a esses tempos trevosos. Então, esses coletivos todos que estão se organizando no Brasil, eles vão ser os operários desse mundo novo, porque nós vamos usar essa força que já está sendo plantada. Enquanto os homens exercem seus podres poderes, nós estamos aqui gravando a alma masculina. E isso aqui é parte disso que eu estou falando, né? Isso aqui é um ato de resistência política. Nós estamos assumindo que não é esse mundo que nós vamos habitar, que não é esse o mundo do futuro, da nossa vida, da vida dos nossos filhos, da vida do nosso país. Nós estamos fundando um novo país em cada diálogo desse que nós estamos tendo durante esses anos. E na hora que a gente começar a virar essa página, a gente vai precisar de uma outra materialidade psíquica, que é o seguinte: vai ter muita dor chegando depois que passar, tipo estresse pós-traumático. A gente vai precisar ter tempo para reconhecer o tamanho dessa dor e vamos precisar de aprender a ser cuidado. Eu acho que vai ser um país que vai se comportar como um doente que acabou de sofrer um terremoto, assim, sabe? Que os escombros caíram em cima dele, ele está todo fraturado, ele vai estar convalescente, a gente vai passar um tempo nessa convalescência. Mas essa convalescência, ela já é uma experiência de cuidado. Ela não é mais uma experiência de tortura, ela não é mais uma experiência de miserabilidade humana, percebe? Ela é cuidado. Ainda estaremos muito frágeis, mas ela já será cuidado. Mas eu acho que a gente vai passar aí a próxima década, pelo menos, elaborando isso que a gente viveu. Eu cheguei no Chile para morar 10 anos depois do fim da ditadura militar, que durou 23 anos, que foi super sanguinária, que matou um monte de gente. E eu participei, como psicólogo, de ações que estavam acontecendo na universidade, no convênio com o governo e tal, reparadoras da sociedade. Essa reparação social acontece de forma muito bonita. Então, por exemplo, todos os órgãos do governo que estão hoje nessa gestão criminosa, estão matando simbólica ou real, de forma real, as pessoas, depois virá uma outra gestão que vai construir uma política pública de reparação, que vai chamar essas pessoas e falar assim: isso aqui, ó, que aconteceu nessa pasta, isso não podia ter acontecido. Isso aqui foi um crime, isso aqui foi uma injustiça, isso aqui foi um dolo à sociedade brasileira. Nós vamos construir aqui uma proposta agora de reparação, mas primeiro nós vamos viver essa fase do reconhecimento. A gente não levanta dessa terra arrasada se a gente não tiver um reconhecimento por parte de esferas de poder. Por exemplo, o luto vai ser uma política pública importantíssima do próximo governo, porque nós vivemos essas milhares, muitas pessoas apostam, a Fiocruz outro dia estava apostando em mais de 1 milhão de mortes de Covid, né? Por causa da subnotificação e tal. Como diriam cientistas e tudo, né? A gente está falando desse luto e também do luto simbólico, de uma realidade, de uma esperança, de futuro, de poder ser quem se quer ser na vida. Mas acontece que diante do luto da morte, o luto simbólico fica muito pequeno, né? Sim. Então, quem perdeu essas pessoas precisa do reconhecimento do Estado de que isso poderia ter sido evitado. Como na ditadura, né? Disso. Como a Comissão da Verdade, como que a Comissão aponta... da Verdade. A gente vai ter que fazer isso a partir de 2023. Isso vai ser uma política pública. Então, esse tipo de coisa vai começar a restaurar o que a gente está sentindo tão carcomido de esperança. E não perca a segunda e última parte dessa conversa na próxima semana. Alexandre Coimbra Amaral fala mais sobre a culpabilização, novos referenciais de masculinidades e seus impasses, indica um novo convidado e muito mais. Siga as nossas redes sociais no Twitter e no Instagram, @almasculina, e se inscreva no nosso canal no YouTube e participe do nosso canal no Telegram. Basta procurar no aplicativo por Almasculina
ou acessar t.me/almasculina. Envie seus comentários por áudio ou texto, sugira convidados, participe das pautas, enfim, colabore para que possamos seguir refletindo, gerando ideias e abrindo diálogos sobre as masculinidades e suas diversas maneiras de estar no mundo hoje para encontros mais viáveis para todo mundo. Também visite nosso site e conheça todos os episódios na íntegra, além da transcrição do aspas, lugares comuns e as dicas do Escuta Aqui. Vai lá em www.almasculina.com.br. E se você quer levar o conteúdo da Almasculina para sua empresa ou evento, será um prazer compartilhar essa rica experiência que tem sido nossos encontros sobre autoconhecimento, diversidade, vulnerabilidade, entre tantos outros temas, sempre relacionados às masculinidades para quem se identifica como homem ou convive com um. Envie um e-mail para contato@almasculina.com.br e colabore para manter o Almasculina no ar por meio da nossa campanha de financiamento coletivo. Saiba mais no site www.orelo.cc/almasculina. E agradecemos muitíssimo a todos os apoiadores, em especial Alexandre Valverde, Ana Maria de Lima Rodrigues, Ângela Mucida, Danilo Azevedo, Felipe José Nunes Rocha e Juliana Dias. Agradecemos também aos nossos convidados Alexandre Coimbra Amaral e Christian Dunker. E também agradecemos Cláudio Tebas e a todas as pessoas que acompanharam a gravação ao vivo deste episódio pelo nosso canal no YouTube. Não perca as próximas. O Masculino é feito graças a Conrado Góes, na trilha sonora original e mixagem, @Conza01, Vitor Vieira nas artes e fotos, @Vitor Vieira Fotografia, Luísa Guimarães nas mídias sociais, @Luisa.fguimarães, e na colaboração, Glaura Santos, @Glaura Santos, e Soraya Azevedo, @Alves Azevedo Soraya. E eu, Paulo Azevedo, na idealização, roteiro, edição e apresentação, @Paulo Azevedo Oficial. Esse podcast é realizado pela Concultura. E você que nos deu o prazer da sua companhia até aqui, muitíssimo obrigado, cuide-se, vacine-se, use a máscara e até semana que vem.